Salmos, capítulo 35. Davi suplica para que Deus julgue os ímpios. Salmo de Davi. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, e o anjo do Senhor faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de parra em parra contra mim, e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta, acorda, para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegre de mim. Não digam em seus corações: ah, alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se, a uma os que se alegrem com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmos, capítulo 36. A malícia dos ímpios. Deus salva os retos. Salmo de Davi, servo do Senhor, para o músico morro. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeiam, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem.
projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservaste os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Um comentário a respeito dos Salmos 35. Olha, Davi, ele roga a Deus para que faça justiça contra os ímpios que o perseguem, né? Conforme a justiça que Deus o quiser, né? E também nós podemos também pedir diante de Deus justiça, porque Deus é um Deus justo e ama a justiça. Não com o mal no coração contra o nosso próximo, mas pedindo a Deus justiça, entregando na mão de Deus as nossas causas, aquilo que alguém nos fez injustamente. Quantas vezes se levantavam contra Davi injustamente, vês que ele mesmo falou. Versículo 20, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Davi era um homem quieto, mas eles mesmos o buscavam algo contra Davi, sem causa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas Deus sempre julgava a causa de Davi e dava vitória a ele. E diante, louvado seja Deus, Davi também ele disse numa passagem que ele não pode se alegrar da desgraça do seu inimigo, né? Isso é pecado. Alegrar da desgraça do outro alheia, né? Mas cada um pagará a si mesmo as suas más obras, né? Como diz a palavra de Deus. Amém. Salmos capítulo 36. A malícia dos ímpios. Deus salva os retos. Olha, o ímpio não tem temor de Deus perante eles. Eles podem ser uns homens, vamos dizer assim, homens honestos, trabalhadores, mas eles não têm temor de Deus. Eles não têm Deus como armadura. Quando vem o diabo, os arrebata. Você pode ver muito bem, porque eles não têm armadura. Qual é a armadura do cristão? É Jesus, é a doutrina, é os preceitos do Senhor que nos ensina que a doutrina é uma fonte de vida. Disse o sábio Salomão, a tua doutrina, Senhor, é uma fonte de vida, a sã doutrina do Senhor Jesus. Então eles não têm essa armadura. E quando vem Satanás a tentar os derrubar, os vencer, eles são como a palha sobre o vento, diz a palavra de Deus, que os arrebata e logo se vão à destruição, aos caminhos de morte, né? Mas o justo, ele tem um Deus que é mais forte que Satanás e pelo seu Espírito Santo nos ajuda, nos dando a maior graça para vencer as tentações, as lutas, porque
diante do pecado, não existe filosofia, não existe palavras tirando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é loucura. Você pode ver tantos homens filósofos que aparentemente tinham tanta sabedoria, o diabo os derrubou, os arrebatou. Por quê? Porque não tem armadura, que é a palavra de Deus, o temor de Deus. Jesus Cristo é a nossa armadura, a doutrina de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Davi descreve que o ímpio, ele não tem temor de Deus. Ele pode ser um homem honesto, ele pode ser um homem que honra a sua família, vamos dizer assim, mas ele não tem temor de Deus. Quando vem os prazeres mundanos, a Bíblia fala que compara o homem ímpio como um cão que segue os seus próprios instintos, da sua própria carne podre. Então assim é o ímpio. Por isso, louvado seja Deus, que o ímpio, ele não permanecerá na congregação dos justos, diz a palavra de Deus. Logo, Deus o mostra quem verdadeiramente ele é, aleluia, na presença de todos, e logo ele sai da congregação dos justos, dos santos. Porque muitos dão a aparência de ser religioso, mas a verdade é que nunca nasceram de novo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. As misericórdias do Senhor é boa para conosco. Vê que Davi, ele disse, porque em ti está o manancial da vida. Aleluia, glória a Deus. Este manancial está em Jesus Cristo, que foi a pedra que jorrou no deserto, ali para saciar o povo de Israel, que estava peregrinando 40 anos no deserto. Glória a Deus, glória a Jesus. E os ímpios, eles cairão e não se poderão levantar, pelas cordas dos seus pecados serão detidos, diz a palavra de Deus. Então você, meu irmão, não pratique a iniquidade, não pratique o pecado, mate o pecado em ti, através da busca de Deus e se arrependendo de todo o seu coração. Porque o pecado, se você não matar o pecado te mata e te arrebata. Porque a Bíblia fala para que não ignorar os ardis do diabo, mas sim fugir da aparência do mal e matar o pecado em ti, na oração, no jejum, se fortalecendo, indo para a igreja todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e também lendo a palavra de Deus e pedindo em oração, antes de ler a Bíblia, pedindo em oração, Senhor, dai-me entendimento da tua palavra, dai-me sabedoria do teu Espírito Santo para entender a tua palavra, para não ser enganado pelas falsas doutrinas. Revela-me, Senhor, a tua doutrina como ela é, e assim você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa. Vamos ler a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, a Nova Aliança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.